Muito boa noite, hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020. Está no ar o programa Atividade, há 27 anos no ar, hoje aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. E evidentemente também nós temos aí as plataformas digitais que vocês podem acompanhar o Atividade. A temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, 24 graus centígrados, 19 horas e 30 segundos, pontualmente, hora brasileira oficial. Vilmar Govinatsky, obrigado pela tua presença nesta segunda-feira. Um belo dia hoje que fizestes. Um dia bonito, maravilhoso. Nesse isolamento. Pois é, com sol, a gente louco para ir para a rua, para pegar uma vitamina D, mas tem que ficar em casa com as recomendações aí, enquanto válidas. Eu tenho acompanhado. Ontem eu passei a tarde no parque, porque eu concordo que tem muitas coisas, tu não pode aglomeração. Isso. Mas no parque, ali onde eu frequento, o Parque Marinha do Brasil, tem muito pouca gente, quer dizer, as pessoas... Então eu acho que é muito bom tu poder desfrutar desses dias de sol, e daqui a pouco eles vão passar, porque está chegando o outono aí, né? Daqui a pouco muda a temperatura, nós já estamos no outono, mas a temperatura vai mudar, e não vamos ter mais essa possibilidade de ter o sol como tivemos hoje, tivemos ontem, e provavelmente deveremos ter ainda durante esta semana. E amanhã é feriado, né? E amanhã, pois é, nós vamos falar sobre isso depois, né? Quer dizer, nós vamos descansar amanhã então, né? Porque estamos cansados de trabalhar, né? Então amanhã é feriado. Eu nunca vi gente desejando que nunca fosse feriado amanhã, enfim. Mas essas são as circunstâncias que nós estamos vivendo. De qualquer maneira, tivemos uma bela segunda-feira. A temperatura é uma temperatura amena, a temperatura entre 20 e 24 graus centígrados é muito bom. Amanhã devemos também repetir esse clima e essa temperatura agradável. Rojane Ponzi, que bom fazer, tá com saudade de ti, né? A gente se gosta muito, né? A gente se quer muito, não estamos afastados aqui por isso, estamos afastados pelo coronavírus. Pelo corona, né? Mas aí esse é um teste da nossa amizade. É verdade, é um teste, né? Apesar da distância. Apesar do distanciamento, mas é bom ela estar permanece. Aqui, cumprindo, né, as recomendações de distanciamento. Estamos próximos, mas estamos distantes, né? É verdade. E aí, tentando fazer esse programa tocar, porque acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Na verdade, nós vamos conversar. Compete. Isso, nós vamos conversar sobre isso no programa, né, Roxane e Vilmar? Mas, na verdade, a gente tem muitas coisas, muitas reflexões. Eu, pela primeira vez, estou aqui no programa depois do confinamento. Né? Estava lá pela possibilidade que o nosso chefe, José Silva, permitiu, descansando e tal, mantendo as energias, enfim, fazendo aquilo que é a recomendação. Mas é um momento, né, o Vilmar e Roxane, de reflexões. Eu acho que nós temos que repensar a nossa vida. O Brasil tem que repensar o que é o Brasil, o que queremos do Brasil, o estado na economia, como é que nós podemos enfrentar crises tão graves, tão grandes quanto essa no futuro. Então, eu acho que são momentos importantes, é uma pedagogia que nós estamos vivendo. Mas, claro, nós vamos falar sobre isso, como nós temos aí o esporte, né, em quarentena também, né, o Govinatsky? Nós vamos aproveitar aqui agora e explorar um pouquinho a Roxane, porque, na verdade, é o seguinte, eu normalmente, quando venho para cá, eu moro ali na frente do Beira-Rio, tem um estádio de futebol ali, perto, os maiores do mundo. E quando eu venho para cá, normalmente, em dias normais, eu demoro 1 hora e 15 minutos para chegar. Eu vim de lá para cá hoje em 20 minutos. Então, o trânsito está livre e tal. E eu te pergunto, Roxane, aproveitando isso, trânsito mais tranquilo, mais sereno, com menos movimentação, significa menos acidentes? Infelizmente, não. Ainda que nós tenhamos falado... Até teve um dos programas que eu participei online, que eu comentei com o José Silva, que estava conduzindo, que a Prefeitura de Porto Alegre, ela informou que teve uma diminuição de 80% no número de acidentes na semana anterior ao confinamento e posterior ao confinamento, o que é super positivo. Mas alertaram justamente para esse ponto, né, que eu imagino que tu tenha se dado por conta. A falta de veículos nas ruas acaba levando que as pessoas pisem, relaxem um pouco na atenção. Pisem mais no acelerador, não preste atenção, né, em relação aos cruzamentos, em relação ao sinal, né, se está vermelho, se está amarelo, se está verde, não se atenta em relação à sua volta. O comportamento, muitas vezes, durante o dia, está sendo aquele comportamento que se tem, infelizmente, à noite.
né? De cruzar o sinal vermelho, porque não tem ninguém, então dá para passar. Né? E essa falta desse cuidado, dessa atenção, acaba ocasionando também acidentes. De outra ordem, por outros motivos. Tá? Claro que o número menor de carros, obviamente, vai repercutir no número menor de acidentes. Mas por que a gente ainda está tendo acidente por conta de desatenção, de excesso de velocidade? Né? Bastaria que se cumprisse as normas de trânsito, porque essas não estão em quarentena, elas estão super vigiando, e você não pense que o fato de haver quarentena não vai haver penalização, não vai haver infração de trânsito. Pois é, vamos ver. Bom, isso a Roxane falou do ponto de vista global, dos motoristas. Quando ela se refere a motoristas, a gente pensa, claro, naturalmente, motoristas de carros, de automóveis, caminhões, etc. e tal. Mas tem também os motoristas, os motoqueiros, né? E nós temos um motoqueiro aqui, à minha direita, que vai responder um pouco, né, o seu motoqueiro. Como é que é o comportamento dos motoqueiros numa situação atípica destas? É muito ruim, viu? É muito ruim. Aliás, o que a Roxane estava falando faz muito sentido, com muita propriedade. Na sexta-feira aconteceu um acidente ali na descida da Cristóvão Colombo com a Nova York, né, que foi uma mistura de imprudência com desatenção. Ou seja, o cidadão estava parado no semáforo, né, e havia 2 motoqueiros na frente do carro dele. Os motoqueiros olharam, na Cristóvão não via ninguém, seguiram. Ele não olhou o semáforo, olhou os motoqueiros e seguiu junto. Só que daí veio um carro descendo a Cristóvão Colombo e colidiu com o carro dele. Quer dizer, é uma mistura realmente assim de desatenção com imprudência de alguém, não é? E isso tem acontecido muito. Roxane, tu colocaste, por exemplo, os acidentes na madrugada. São os mais violentos. Justamente por quê? Porque na madrugada não tem ninguém na rua, todo mundo acha que, estando deserta a rua, tu pode não só acelerar mais, como tu pode fazer os cruzamentos sem olhar para os lados, né? E isso aí está acontecendo. Ontem não, sábado, na Ceará com a Pátria, tá? Não tem semáforo, mas tem a placa de pare. Um carro atravessou a Avenida Pátria, atravessou a Ceará, aliás, né? E colheu um outro carro conduzido por uma moça que se machucou, né? Que vinha pela Ceará. Então isso induz, né, a desatenção, a velocidade, a negligência, a imprudência, uma série de situações. E isso tem a ver muito com outras situações de trânsito também. Por exemplo, uma via de mão dupla e uma via de mão única. A via de mão única, ela induz mais velocidade do que a via de mão dupla. Tá? Mas a via de mão dupla é mais insegura para travessia de pedestre. Realmente é, tem que olhar para os dois lados. Tá? Mas a via de mão única, um acidente, é mais, às vezes, muito mais grave. Tá? Por quê? Porque ali o cara está sozinho, né? Ele só sabe que acelera para um lado, não precisa olhar para o outro lado. Isso no perímetro urbano, né? Quando a gente vai para as estradas, aí já é o contrário, né? Uma pista de mão dupla, né, com pista simples, geralmente pode ter a tendência de ter infrações mais graves por causa da ultrapassagem. Né? Então, sim, pontuou muito bem. E mais do que isso, né, Governador, que a gente pensar que agora é o pior momento para você procurar um sistema de saúde, seja público, seja particular. Por quê? Porque se você não tinha risco de ser infectado com Covid, daqui a pouco estar nesse ambiente por causa de um acidente de trânsito é o pior dos mundos. Então, mais um motivo, talvez, né? Não adianta você fazer a quarentena, se cuidar, né? Passar álcool gel, lavar as mãos, né? Usar máscara e, ao final, né? Fazer esse tipo de imprudência no trânsito que pode te levar para o mesmo lugar que você está tentando evitar de outra maneira. É verdade. Bom, na verdade, essas questões, toda vamos discutir aí depois, daqui a pouquinho, também tocar nesse assunto que é a questão do comportamento do brasileiro, né? A questão comportamental, né, Vilmar, Roxane, a questão comportamental nossa é alguma coisa assim que nós precisamos repensar. Nosso comportamento privado, a nossa vida privada, a nossa vida pública, sobretudo essas questões todas. E o coronavírus, ele veio e se torna mais grave ainda no Brasil, exatamente por isso. Ontem, por exemplo, em São Paulo, sábado para domingo, teve lá em Paraisópolis, se não me engano, uma cidade vizinha, sei lá onde é que foi, mas foi em São Paulo, os caras num baile funk de centenas de pessoas, consumindo bebida, se drogando, fazendo sexo e tal, numa situação dessa, quer dizer, como é que é possível, né, uma sociedade conviver com uma situação grave como essa, com todo o terrorismo que existe, né, da mídia, não, Governador? Dizendo que, olha, está grave a coisa, e as pessoas não entendem.
Pois é que a gente fica numa situação totalmente assim de dúvida, não é? E de incerteza. A gente sabe que o vírus, ele, por onde passou, ele deixou estragos aí fenomenais, não é? Começou na China, desceu para a Itália, pegou a Europa ali, França, Espanha, atravessou o Canal da Mancha, foi lá para a Inglaterra, atravessou o oceano, foi para os Estados Unidos, desceu para a América Latina, América do Sul, enfim, não é? Agora a gente fica pensando, isso é uma coisa interessante, como é que é o comportamento, não é, desse contágio nos vários lugares que está se manifestando o coronavírus? Ele parece que é meio atípico, dependendo da região. No Japão teve um comportamento, não é? Na Itália, naquela região da Lombardia, foi uma coisa horrorosa, mas no sul da Itália não se houve relatos. Não se houve relatos. E o sul da Itália, não é? Historicamente, o sul da Itália é mais pobre que o norte da Itália. Não se houve relatos. Outros países da Europa também não se houve relatos. Na Rússia se houve alguma coisa. Vamos dizer assim, tá, tudo bem, tem certos países que não divulgam os seus dados, tipo Coreia do Norte. Lá não tem ninguém com coronavírus. Lá nem coronavírus deve ter. Nem coronavírus tem. Na Venezuela tem poucos dados. Pois tem poucos dados também. Cuba. Equador teve problema sério. Equador não foi nem tão numérico, foi mais de desorganização mesmo. Né? Mas Estados Unidos foi uma coisa maluca. Né? E nós aqui, como é que estamos com isso? Quer dizer, nós estamos com subnotificações, é verdade, né? Mas em compensação, agora mesmo saiu a notícia, olha, o número 381 que tinha sido divulgado foi um número errado de ontem para hoje, o número real é 100 e poucos. Como é que funciona isso? Como é que tu vai confiar? Como é que vai confiar? São Paulo tem um número astronômico, não é? Agora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, nós estamos, vamos dizer assim, em que pese, e com muito pesar mesmo, né? Essas mortes que ocorreram aqui, já estão em 19, 20, não lembro qual é o número, né? Mas nós estamos numa situação praticamente de normalidade perante o mundo todo. Né? Então, como é que funciona isso? O vírus, ele é seletivo porque nós temos regiões em todo o Brasil, né? Regiões que são conglomerados ali de pessoas com problemas socioeconômicos bem precários, bem carentes. E ali o vírus não chega lá, ou eles são mais resistentes? E, portanto, com baixa imunidade. Com baixa imunidade, pois A partir da falta de alimentação adequada. Então, tudo isso que se põe nos leva à reflexão. Afinal de contas, temos que continuar, isso que nós estávamos falando lá fora, antes do programa, para tomar a decisão, temos que continuar confinados ou podemos sair para o trabalho com as devidas precauções, com os devidos cuidados? Até porque nós vamos responder isso daqui a pouco, bater um papo aqui com os nossos convidados de hoje, né, integrantes aqui da bancada do Atividade, lembrando que tanto de um quanto de outro lado existem cientistas que defendem tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, ou seja, não é uma questão ideológica, não é uma questão que o cara quer ou deixa de querer, é uma questão até científica, né? Então nós vamos responder isso aí daqui a pouquinho, bater um papo com vocês sobre essa questão. Lembrando que o Sucos Petri, a sua sede pede saúde e a sua sede pede sempre o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, está aí, ó, 100% natural. Hoje, em razão da Roxane estar aqui, nós estamos bebendo suco de laranja, que ela prefere o suco de laranja de uva, não é isso? Isso aí. Pelo menos quando tu vem aqui, tu prefere. Bom, vitamina C ajuda na imunidade, né? É verdade. O importante é o seguinte, é sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri, realmente Sucos Petri é o suco da família brasileira. E o Banrisul, nessa situação do coronavírus, aí o Banrisul continua, Vilmar, buscando as melhores soluções para enfrentar o momento. Por isso, disponibiliza do aplicativo Banrisul Digital a prorrogação das suas próximas parcelas a vencer no seu empréstimo pessoal ou empresarial com carência de 90 dias para começar a pagar. Uma grande oportunidade para você. Outra novidade é que o atendimento presencial nas agências do Banrisul agora precisa ser agendado por telefone. Telefone lá para o seu gerente, ligue e marque a sua chegada lá, a sua conversa com o gerente, porque aí você vai evitar aglomeração, vai evitar de estar esperando e vai ser atendido na hora que marcou com o gerente do seu banco lá da sua agência. Consulte mais informações no site banrisul.com.br e nas nossas redes sociais. Banrisul e você, parceria que faz, claro, a diferença. Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Aproveite, porque realmente essa é uma oportunidade que o banco dá para que você alivie aí essa pressão toda, né, que você tem de pagamentos e tal. A coisa realmente está muito difícil e é importante que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul dê esse exemplo para você que é correntista, seja pessoa jurídica ou pessoa física do nosso Banrisul. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, e reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Isto é a Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Eu quero passar para vocês aqui, antes de continuar, sobre essas questões. O coronavírus não é a única peste, né, que se abateu sobre a humanidade. Claro, muitas pessoas já têm esse conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês a peste bubônica, ou peste negra. Aconteceu no século XIV para o final do século XIV, 1330 a 1351. Ela atingiu a Europa e a Ásia e matou 50 milhões de pessoas. No século XIV, isso representava 1/3 da população da Europa. Era uma bactéria comum em roedores como ratos. Isso foi a peste negra ou peste bubônica. Depois nós tivemos no século passado, século XX, a gripe espanhola. Ela teve um efeito de matar 20 milhões de pessoas entre 1918, depois de terminada a Primeira Guerra Mundial, e 1919. E a maioria das mortes, por isso é gripe espanhola, aconteceu na Espanha. E a AIDS matou. A AIDS começou em 1981, eu me lembro, Governantes, que eu estava na TVE, na TV Educativa, que a TV tinha saído lá da PUC, foi lá para o Morro Santa Teresa e tal, e ela começou ali no governo Jair Soares. O Jair Soares foi o governador em 82 e implantou e deu um grande salto na TVE. E naquela época, aqui no Rio Grande do Sul, foi onde se começou a discutir a questão da AIDS de maneira muito profissional, com médicos famosos aqui da Secretaria da Saúde, aquela época. A AIDS, de lá para cá, matou, Roxane, 20 milhões de pessoas. E para finalizar, a varíola, né? A varíola matou 300 milhões de pessoas entre 1896 e 1980. Brincadeira, quase 100 anos aí, 300 milhões de pessoas. Roxane, tem um entendimento sobre essa questão do confinamento, distanciamento, isolamento? É chegado o momento, por exemplo, assim, de ter um certo relaxamento nas coisas? Eu defendo uma atitude coordenada, né? Eu acho que não dá, assim como tu bem falaste, temos cientistas que pontuam para um lado e para o outro, quase que nem advogado, né? Advogado é a mesma causa, mas eles conseguem achar argumento para os dois lados. Economista é a mesma coisa. É a mesma coisa. Talvez os únicos que não façam isso sejam os matemáticos, mas é capaz de ainda ter controvérsia sobre isso. Tem 5 economistas, pode ter, tem 6 teses aí. Então, assim, é óbvio que não acho que a gente vai conseguir liberar geral, né? É uma vontade, eu acredito, que de todos, inclusive daqueles que defendem o confinamento, exceto se estiverem defendendo o confinamento pelos motivos errados, que são pelos motivos políticos, que a gente sabe que tem, né? Agora, temos que fazer isso de maneira coordenada. E aí é que vem o papel importantíssimo, né, do líder da nação, e aí aqui cabe o presidente da República, de trazer essa proposta de liberação gradual, né? Sentar com esses governadores, sentar com esses prefeitos e talvez, agora usando até as palavras do ministro Guedes, né? Está na hora da gente pensar pelo Brasil. Depois a gente discute democraticamente, né, o jogo político, mas agora é para todo mundo se unir. E aí, sim, pensar em uma abertura gradual, coordenada, né, em determinados setores que são imprescindíveis, porque
vou ter que concordar, né? Todo mundo sabe que a minha posição em relação ao presidente, mas ele estava certo quando ele disse, nós temos um paciente que tem 2 doenças, né? Esse não morrer de uma, talvez possa morrer da outra, então eu preciso tratar as 2 doenças, né? Não adianta eu resolver só um problema e não resolver o outro. Agora, respondendo, Silvio, eu não sei se o confinamento de forma compulsória ou ele precise ocorrer por quanto tempo mais ainda. Eu acho apenas que enquanto não tivermos uma solução, ou seja, uma vacina que evite, né, essas mortes, como, por exemplo, a varíola existiu e hoje, né, não deveríamos ter mortes mais por esse tipo de doença, enquanto não tivermos uma vacina, aquelas pessoas que naturalmente se expuserem agora ou depois, talvez elas não sobrevivam a esse vírus, né? Então, para elas, o isolamento vai ser extremamente importante. Os demais, na medida do possível, eles vão ter contato com o vírus em graus mais intensos e outros mais leves e provavelmente aqueles que sobreviverem vão se imunizar. Agora, a questão da sobrevivência, e aí é que é o grande ponto, porque tem a ver com saúde pública. Nós temos que preparar esse sistema de saúde para poder salvar a vida daqueles que seriam salváveis. Pelo menos enquanto não tivermos uma cura, uma solução para esse vírus aí que veio, né, nos chacoalhar de alguma maneira. A Roxane levantou várias questões que nós vamos, ao longo desse programa, aí, tentar discutir, né, o governador. Mas eu gostaria, como economista, de observar o seguinte: foi levantada um falso dilema: economia ou a vida? Aristóteles, 300 e poucos anos antes de Cristo, e Xenofonte, grande filósofo como ele, definiam a economia, o governador, como a ciência da vida. Este era o pensamento de Aristóteles. Ele chamava a economia de oikonomia, que oiko no grego quer dizer a casa, e nemia é dirigir a casa, para o bem-estar de seus habitantes, das suas famílias. Então, desde Aristóteles, Xenofonte, os grandes filósofos, os tempos bíblicos, Govinatsky, se tu pega lá desde a Gênese até Malaquias, que é o Velho Testamento, 39 livros, depois o Novo Testamento, são 27 livros, desde o começo do nascimento de Jesus até o Atos dos Apóstolos, toda essa história bíblica maravilhosa. A Bíblia tem 6 bilhões de livros vendidos no mundo todo, editados. Então, toda essa história maravilhosa, ela tinha sempre o centro de quê? A busca da sobrevivência humana na Terra, né? E essa busca se dava através de quê? Da elevação do nível de bem-estar da população. No tempo bíblico, por exemplo, digamos assim, a expectativa de vida naquele tempo, 3.500 anos antes de Cristo, 2.500, era de 32 anos. Tanto é que Jesus foi crucificado aos 33, né? E naquela época, ele já era uma idade avançada. Uhum. Claro que existia muita gente avançada, os próprios profetas eram velhos e tal, mas a maioria morria. Milhões de mulheres morriam por falta de quê? De uma economia sustentada. Depois da economia do século XVIII, com a Revolução Industrial, houve uma sistematização da economia e ela passou a quê? A dar nível de conforto e bem-estar para as pessoas, a dar vida. E hoje nós temos em países aí que nós vimos, agora tem várias pessoas que estão se salvando com mais de 100 anos, né? A expectativa de vida bem além daquilo que se poderia imaginar nos tempos bíblicos e do tempo dos próprios profetas e dos grandes filósofos como Aristóteles, jamais se poderia imaginar. Hoje, 80, 90 anos. Govinatsky. Pois bem, eu vejo a situação assim na seguinte ótica. Quando começou o confinamento, eu entendi perfeitamente que aquele confinamento era o tal de tão propalado achatamento da curva, ou seja, não faz com que haja um pico exponencial, não é? E com isso, então, o sistema de saúde se organiza para poder recepcionar as pessoas que dele precisarem. Ok, tá? Para mim foi extremamente inteligível isso, compreensível e aceitável, sem problema nenhum. Tanto que eu, de imediato, adotei o confinamento e recomendei para todas as pessoas. Olha, não é o momento de estar saindo por aí. Tá? Agora, nós já passamos muito tempo. Tá? A verdade é essa, nós estamos desde 15 de março nessa história. Desde 16 de março. Aquela semana que começou no dia 16 de março, na segunda-feira, ela começou de um jeito e terminou totalmente diferente. Terminou de outro jeito. Nós já estamos hoje no dia 20 de abril. Tá? Uhum. O que aconteceu? O que mostram os nossos indicadores? Que nós estamos com uma situação
podemos nos organizar, nós temos os tais de hospitais de campanha, a rede hospitalar, nós temos condições de recepcionar quem precisar. Tá? Então, agora, para mim, é muito claro, nós temos que realmente atender a outra esfera, outro lado da moeda. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós vamos ter desemprego, nós vamos ter empobrecimento, falências, vai ter CNPJ. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, tem CPFs morrendo? Tem CNPJs morrendo também, que traz como consequência problemas sérios para os CPFs. O que eu cheguei à conclusão, para sintetizar? Nós, todas as vezes que a gente tem algum tipo de risco nas nossas vidas, a gente toma precauções. E isso não é de agora. O Silvio falou na questão da sobrevivência. O que o homem primitivo fazia para sobreviver? Ele tinha que caçar. Ele ia lá caçar no meio das feras. Ora, se ele não tivesse as suas precauções, ele era caçado, não era caçador. Então, quando chegou a AIDS, tá, o que aconteceu? Até então, quem é mais da nossa época? Né? Quem é que usava preservativo? Ninguém. Ninguém usava preservativo. Quando começou a história da AIDS, mudou o comportamento. Agora todo mundo sabe que se não usar preservativo, está correndo riscos. Tá? Então o que nós temos que fazer agora? Nós temos que usar os nossos preservativos no sentido de que o vírus não passe de uma pessoa para outra. Seja pela tosse, pelo espirro, porque são gotículas que passam, ou então pela contaminação de objetos. Tá? Como é que funciona isso? No início da pandemia, tinham dito o seguinte, agora eu talvez até entenda também pela ótica da carência de máscaras. Não, só usa máscara quem é portador do vírus, quem já está contagiado pelo vírus. Quem não está contagiado pelo vírus não usa. Não, agora já mudou tudo. Agora todos têm que usar. Nós aqui usamos. Nós chegamos aqui, tiramos agora para trabalhar aqui no programa, mas as nossas máscaras estão guardadinhas aqui. Imediatamente nós vamos colocá-las. A máscara funciona como uma barreira. É uma questão de estatística, de probabilidade, com eventos simultâneos. Quer dizer, se eu tenho a possibilidade, de um lado, de expelir partículas e a máscara me bloqueia 50%, e de outro lado outra pessoa tem a possibilidade de aspirar essas partículas também com 50%, esses dois eventos simultâneos não é 1 por 2, não é 1 por 50, é 1 por 25. Porque são eventos simultâneos, é probabilidade. É probabilidade. Atira a moeda para cima, ela pode cair cara coroa. Atira outra moeda para cima, cara coroa. É 1 para 2, 1 para 2. Agora, as duas caírem cara coroa, é 1 para 4. Tá? Então nós temos que trabalhar o quê? A máscara, ela inibe o vírus transmitir, inibe levar as mãos do rosto, né? E as mãos. E, claro, as demais providências necessárias, ao chegar em casa, roupa, calçado, essa coisa. Esses são os hábitos. Agora, ficar trancado em casa, adoecendo a economia do país, não é possível, não. Isso não tem mais condições de espichar a corda. É interessante isso, porque que tu falaste, porque sim, é verdade, o vírus sozinho, ele não pula para dentro de ti, né? Ele não é uma entidade que daqui a pouco não ele... Está voando por aí. Não tá voando. Autóctone, não é autóctone. Exatamente. Ou seja, significa que tem uma possibilidade de a gente evitar isso. Caso contrário, senão todos os profissionais da saúde estariam infectados, internados e tivessem ido a óbito. Os caras de supermercado, de açougue, de mercearia que estão abertos. Então, o que eu penso, né? O que tu foi falando, eu fui pensando, Govinatsky. Há um tempo atrás, na minha santa ignorância, eu olhava aquelas imagens lá dos países asiáticos, né, e via aquelas pessoas com aquelas máscaras e pensava assim, nossa, quanta gente que faz transplante lá, né? Porque eu só associava usar máscara a quem fazia transplante. E hoje eu penso que com tantos eventos lá, que foi a SARS, né, todas aquelas epidemias lá e a quantidade de gente, isso se tornou uma etiqueta respiratória. Algo completamente fora da nossa realidade e que, acredito eu, vai fazer parte da nossa vida a partir de agora. E não é só da vida do brasileiro, talvez a vida de todo cidadão
do mundo. Por quê? Porque a gente não está livre de uma nova pandemia. A quantidade de mobilidade que nós temos hoje, por exemplo, o Silvio estava dando dados históricos aqui, né? Qual foi a peste bubônica? Onde é que matou mais? O que matou mais foi a varíola, né? Foi o mundo inteiro, teve uma 300 que milhões. tu falou ali, que era da Ásia, Europa, uma coisa assim. A peste bubônica, para ter uma coisa, a peste bubônica matou 50 milhões de pessoas, isso na Europa e na Ásia, um terço da Europa, um terço da população europeia. Hoje não existe mais como nós termos um problema regional. Jamais isso vai acontecer. Por quê? Porque a possibilidade dessas infecções virem por conta da ponte aérea, né? E provavelmente a própria Covid, se nós controlarmos ela em determinado local, eu não estou imune a alguém que vem de fora e traga esse vírus novamente. Então, nós vamos ter que adotar, sim, como política pública, né, e comportamento pessoal, uma etiqueta, né, respiratória. Ou seja, eu estou com pequenos sinais, eu estou espirrando, eu não sei se é alergia ou se é gripe ou se é resfriado, eu vou usar minha máscara, né? Eu vou higienizar mais as mãos. Talvez, eu estou pensando agora, eu acho que eu vou começar a adotar de não entrar de sapatos dentro de casa, né? Tem gente que já faz isso. Por quê? Porque são pequenas atitudes que vão nos preservando. E isso vai ser o grande divisor de águas entre se infectar e não se infectar. Vai ter uma mudança comportamental muito grande. Veja bem, tu pediste o dado da peste negra, ou a bubônica. Ela matou 50 milhões de pessoas entre 1333 e 1351 na Europa, sobretudo, e também na Ásia. Mas por que ela não se estendeu para o globo todo? Por causa exatamente que naquela época existiam as grandes navegações, eram poucas pessoas que se circulavam de um país para outro, a época das colonizações e tal, né? Estados Unidos. O tempo que demorava morrer no meio do caminho. Exatamente, então não havia essa interação toda que tem. Hoje, por exemplo, quando deu a peste bubônica, tinha mais de 50 mil brasileiros presos na Europa, não puderam vir. Quer dizer, então eles vieram para cá também, já trazendo um risco para a contaminação nossa. Então, esta interligação, a globalização dos negócios, das pessoas, né, dos comportamentos, das culturas, é que hoje faz com que qualquer coisinha, um espirro lá na Ásia, tenha reflexo aqui na América do Sul. Mas olha aqui, ó, o melhor chopp, o melhor churrasco, claro, mas a comida do Barranco é uma comida inigualável. Veja bem, com essa época de coronavírus, o atendimento do meio-dia à meia-noite, teleentrega ou retire o seu pedido lá no próprio restaurante, como se faz em vários restaurantes, você vai lá e pede, faça o seu pedido. Está aí, ó, entre as promoções, observe bem aí na tela, aqui, ó, que comida é aquela aí que eu estou... Picanha? Não, aquela aí eu acho que é uma promoção muito interessante, eu não estou vendo daqui, ó. Qual é que é aí? O que é isso aí? Entrecô acebolado. Entrecô acebolado. Olha, eu já comi. Entrecô acebolado, R$ 75,00 para 2 pessoas. Obrigado, agora posicionou ali a TV e consegui... Então, olha aqui, ó, essa é uma das promoções do Barranco. Telefone para o Barranco, 3331-6172 ou 3331-3962. Você pode entrar lá no site também, né, www.churrascariabarranco.com.br. No Barranquinho também as mesmas coisas, as mesmas promoções, claro, do lado do Barranquinho, 3028-2310 ou 3333-6826, entre 18 e 23 e 30 no Barranquinho. E entra no site do Barranquinho, barranquinho.com.br. Confira as promoções lá do nosso Barranco. E o Centro Clínico Gaúcho, combater a coronavírus, ao seu lado é a missão do Centro Clínico Gaúcho. Pensando nisso, criamos uma central exclusiva de atendimento para clientes CCG Saúde. Em caso de sintomas de gripe, ligue para 0800 888 9599 e receba as informações de como proceder corretamente antes mesmo de sair de casa e se expor aos riscos. 0800 888 9599, Centro Clínico Gaúcho. Muito bem. Não sei se temos aí o VT do Centro Clínico Gaúcho, mas de qualquer maneira vamos falar um pouquinho sobre vinhos, né? Vinhos do mundo. Se preferir, faça as suas compras sem sair de casa. Compre pelo telefone ou pelo WhatsApp. Entregas em até 24 horas. Porto Alegre, compras acima de R$ 200. Fones, lá na Getúlio Vargas, 99-117-9660. Na unidade da Vinhos do Mundo da Cristóvão Colombo, 99 ou 993 126212.
e na Alameda Alípio César, 3023-7010. Esses são os telefones para você fazer a encomenda do seu vinho, porque afinal de contas, né, o pessoal tem em casa agora, né, Governador? Faz aquelas comidinhas e tal. Já começa a refrescar também. E um vinhozinho sempre já começa a refrescar, e um vinhozinho sempre é muito bom. Isso aí para vocês conferirem, né, a loja lá, essa aí é lá da Getúlio Vargas, que nós vamos lá, Governador, que é a nossa loja lá da Vinhos do Mundo, na Getúlio Vargas. Bom, naturalmente que o assunto aqui são 19 horas e 35 minutos, é, claro, o coronavírus. E eu gostaria de trazer aqui para o debate a questão, por exemplo, hoje, o Banco Pactual, né, junto com o Banco Central, divulgou os dados e a previsão da economia brasileira para 2020. Eu acho até muito otimista deles, 2,8% de queda no PIB brasileiro, né, que era esperado cerca de 3% de crescimento. Então vamos ter uma queda de mais de 5%, comparado com o ano passado. Mas do ponto de vista do Fundo Monetário Internacional, Govinatsky, a previsão é que a economia mundial vai crescer, vai decrescer, no caso, vai crescer para baixo, né, como se diz, mas vai decrescer 5,5%. Quer dizer, é uma devastação econômica. Eu quero situar isso aí e dar um dado sobre o Brasil, por exemplo. O governo, não sei como é que você está avaliando, não sei o Govinatsky, que é a Roxane, como é que ele está tratando a questão, o Estado brasileiro com relação ao coronavírus. Eu só quero trazer um dado aqui que é o seguinte, o governo já liberou cerca de 700 bilhões de reais para atacar isso. Eu não sei de onde é que o governo tirou tanto dinheiro, porque o governo estava com déficit, o governo estava muito mal também, o governo federal, os estados e as prefeituras também. Mas, de qualquer maneira, esses 700 bilhões de reais significam 200 bilhões de reais a mais, Govinatsky, do que os Estados Unidos gastaram na guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, para a restauração da Europa toda, o Plano Marshall. Plano Marshall. Que naquela época era 15 bilhões de dólares, corrigidos hoje pela chamada correção monetária inflacionária, dá 106 bilhões de dólares, multiplicado por 5, digamos 500 bilhões de dólares. Então, naquela época, em 1945, os Estados Unidos destinaram 500 bilhões de reais, ou 106 bilhões de dólares, para a restauração da Europa toda. O governo brasileiro está dando 200 bilhões a mais. Então, eu acho que, do ponto de vista do esforço financeiro, o governo está fazendo a sua parte. Eu acho que é mais do que até deveria, porque o governo não pode pagar essa conta só o governo federal. Não é mesmo? Isso nos deixa uma interrogação. Colocaste muito bem, Silvio. De onde é que saiu esse dinheiro? Tinha tanto dinheiro assim, não é? E o dinheiro está aparecendo mesmo, os estados estão sendo ajudados. Aqueles valores de R$600 por pessoa, tá? Não sei quantos milhões, eu ouvi falar em 20 milhões de pessoas que já foram atendidas com esses R$600. Mais de 20 milhões, É só multiplicar 20 milhões vezes R$600, quanto é que dá? É um valor astronômico. Isso nos coloca um questionamento, quer dizer, esse governo novo, que se constituiu a partir do ano passado, no ano de 2019, será que realmente fechou as torneiras da roubalheira? Porque Petrobras, por exemplo, que vinha dando déficit, deu resultado positivo, uma das empresas estatais. Então, seria já resultado dessa situação de evitar corrupções, roubalheira, porque uma coisa é certa, né? Pode falar o que falarem, menos roubalheira nesse governo. Pode dizer o que disserem. Mas o Bolsonaro diz isso, o Bolsonaro sai sem máscara, entra na padaria, vai lá na manifestação, né, do dia 31 de março. Mas o queridinho da mídia saiu lá do Ministério da Saúde e foi fazer festa com o pessoal da Secretaria da Saúde, lá do Ministério da Saúde, sem máscara também. No mesmo momento. No mesmo momento. Quer saiu dizer, qual é a moral? Confinamento. Qual é a moral, a pregação dele, confinamento, e ele não deu. Então não adianta falar só do Bolsonaro. Eu vejo essa do BTG Pactual, eu vejo talvez um pouco otimista, mas não é totalmente fora da realidade. Se nós retomarmos a curva do crescimento, a curva da produção, a curva da economia, sem uma esterese muito longa, nós realmente poderemos ter um decréscimo menor do que estava sendo previsto há poucos dias atrás, que seria de 5% a 6%. Ou seja, claro, para quem previa subir este ano 2,1, 2,2, se não me falha a E memória. alguns até 2,8 também. 2,8.
e, ao contrário, vai decrescer 3,5%, quer dizer, na verdade, são os dois, são o positivo com o negativo, neste caso, é um decréscimo 2,8 mais 3,5, que vamos aí para 5,3 de déficit neste ano. É previsível, sim, previsível não, é certo que nós teremos um déficit neste ano, não tem dúvida nenhuma disso aí. Mas o Brasil tem uma grande chance, tá, de assumir um papel de protagonista muito forte na economia mundial, na medida em que muitas reformas que foram feitas e hoje estão em vigor, reforma trabalhista, a lei da terceirização, a pejotização, todas essas situações que foram incrementadas, tá, até por acaso, mas hoje são muito eficientes para que o Brasil seja um polo atraente de investimentos nacionais e internacionais. Porque uma coisa é certa, né? O pessoal está muito desconfiado da China, né, Roxane? Está muito desconfiado da China e já tem aí muitos países, Europa, praticamente em peso, Estados Unidos, que estão dizendo aqui, ó, China, nós não vamos mais investir com vocês porque essa história está meio mal contada. Então o Brasil tem essa chance, sim, de dar um grande salto. Não seria esse ano, é óbvio. Sabe que eu não seria tão otimista. Gostaria muito que fosse, todo esse dinheiro tenha vindo justamente do ajuste fiscal, do aperto do cinto, mas a minha sensação é que nós entramos do cheque especial valendo. Eu acho que essa conta em algum momento vai chegar. Eu não sei como funciona, tá aqui o economista para poder me ajudar, mas eu imagino que todo o país, todos os países devem ter uma reserva para momentos, né, de catástrofe, eu acredito né? Mas eu acredito que nós estamos entrando nesse cheque especial e essa conta vai chegar em algum momento. É possível, Roxane, mas tu vê uma coisa, não foi emitido, a Casa da Moeda não emitiu dinheiro, a inflação está controlada. Mas sinceramente, eu também não sei o quanto que a gente sabe dessas informações. E vou te dar um exemplo de uma coisa que me chamou muita atenção. Eu li hoje sobre o Japão. O Japão, imagina, o Japão teve o melhor enfrentamento do coronavírus, né? Olha quantas mortes foram. Aí foi anunciar que não ia mais ter as Olimpíadas, agora o Japão deu uma escalada, está todo mundo morrendo. Ou seja, a gente, né, como gado que somos, nós recebemos a informação na medida do possível para não criar pânico, né? E talvez essas informações do que acontece lá dentro internamente não sejam divulgadas. Tomara, eu digo de verdade, porque eu estou dentro desse avião e quero que o avião continue no ar e funcionando. Não interessa quem está pilotando, entendeu? Exatamente. É Mandetta, é Nelson, é Bolsonaro, é PT, não interessa quem for, eu estou dentro dele, eu preciso sobreviver. Então, assim, tomara que tudo isso seja, né, algo que lá no futuro não seja um preço tão caro. Eu desconfio que talvez vá demorar um pouquinho ainda para a gente se restabelecer. A devastação financeira vai ser grande. Por exemplo, falasse em recursos do governo. O governo tem os chamados reservas de contingência, que são recursos que nem sempre a gente sabe todo, são recursos depositados no Banco Central. No Banco Central, ficam depositados ali, quando tu vai fazer um depósito no banco, à vista, ou a prazo, fazer um investimento no banco, parte desse dinheiro, entre 35% a 40%, é recolhido como depósito compulsório. Depósitos a prazo, depósitos à vista, investimentos dos bancos, etc. e tal. Esse volume de dinheiro, eu recebia muitos dados do relatório do Banco Central, não recebo mais, mas são bilhões e bilhões de reais. Imagina, soma todo o depósito a prazo nos bancos, todos os investimentos que se fazem, letra de câmbio, letra disso, daquilo, todo esse volume tira 35% e deixa a reserva do Banco Central. Então, isso é chamado reservas de contingência nestes momentos. O Gornaschi falou numa coisa que é fundamental. O governo, houve uma ruptura da roubalheira toda. Recursos da Petrobras também são destinados para isso, recursos das empresas públicas são destinados para isso. Então, o governo está fazendo antecipação de receita, mas isso tu tem razão, isso tu vai ter o momento em que nós vamos pagar esta conta. E vai ser devastador. E por isso, quando eu coloquei aí antes dessa avaliação desse caso aí todo, eu disse o seguinte, que essa conta vai chegar, só que tem uma coisa, né? Os estados que não contem com o governo federal. O governo já deu tudo aquilo que ele tinha. Pois é. Então, os estados... Eu te pergunto uma coisa. Algumas vezes eu passo aqui na cidade e vejo bloqueios de ruas pela Brigada Militar cobrando IPVA. Eu pergunto o seguinte, qual é o estado da federação, qual é outra instituição da área jurídica que está dando contribuição que o governo federal está dando para combater a coronavírus? O governo do estado,
que o governo do Estado fez? Qual é a política do governo do Estado para também dar a sua contribuição? Não houve nada. O governador diz que 30% do salário, mas o que é 30% do salário do governador? Pelo amor de Deus, 8, 9 mil reais? Quer dizer, isso é uma brincadeira. Né? Então, eu acho que os estados estão nessa política dos governadores, estão colocando o governo federal em xeque, porque o que eles querem? Lá no fundo eles querem, em primeiro lugar, não pagar a dívida externa, a dívida que ele tem com o governo federal. O Estado deve 60 bilhões, ele não quer pagar, quer dar o calote no governo federal. E além de dar o calote no governo federal, o governo daqui do Rio Grande do Sul não quer assumir a responsabilidade sobre o que ele está fazendo para combater o coronavírus. Ele tem que assumir a sua responsabilidade também. Então ele tem que chegar aqui, ó, os empresários que vão ficar 3 meses sem trabalhar, vão ter 3 meses sem precisar pagar ICMS. Isso aí seria o mínimo de esperar do governador. Você não acha, Govinato? Eu acho sim, acho, com certeza. Os estados, hoje, alguns estados, inclusive, a gente tem sérios indícios de que estão aproveitando essa situação de não precisar fazer licitação, tá, para superfaturamento. Então aí, as matérias estão aí, esses hospitais de campanha estão demonstrando, o hospital num determinado lugar custa X, mesmo hospital num determinado outro lugar custa 3, 4, 5x. Como assim? Porque é o mesmo tipo de construção, o mesmo número de leitos, é tudo igual. Como é que sai essa história de tanta diferença lá? Agora tem uma denúncia muito forte lá no Rio de Janeiro, inclusive contra o governador Witzel, em função de empresas que apresentaram preços e a reportagem foi atrás das empresas, a pessoa nem sabe. Inclusive, um dos donos de uma dessas empresas, assim, mas eu nunca fiz uma licitação de 100 mil reais, como é que me aparece aqui 25 milhões? Empresas fantasmas. Fantasma. E agora, outro detalhe que eu tinha medo no início, não sei se ainda o temor permanece, é que houvesse um confisco, um empréstimo compulsório nas contas correntes, pessoa jurídica, pessoa física. Eu tinha medo disso aí. Tá? Puxa vida, o governo não vai ter dinheiro, vai ter que se socorrer de quem? Dos poupadores. Isso vai dar uma corrida na poupança. Não houve nada disso. Quer dizer, nós estamos... Isso que eu acho interessante, Não dá ideia. Não está dando ideia. Não e, dá ó, colo daí, não ó, Zélio. Não dei ideia. 50 pila da ministra Zélio lá. Não, realmente, eu tinha medo disso aí. Mas eu estou avaliando dessa forma, né, que nós, dentro do cenário que nós tínhamos, assim, catastrófico, nós estamos levando as coisas com normalidade. Agora, é claro, né, Silvio? Os governadores que não pensem que vão ganhar dinheiro a fundo perdido e vão ter suas dívidas perdoadas, pelo amor de Deus. Não, né? Nem que seja isso, a dívida perdoada. O negócio é o seguinte, tu vai emprestar para o governo do Estado, aqui, digamos, aos governos estaduais. Ora, o governo federal, quem emprestar, ele tem que impor algumas condições. Quer dizer, não adianta emprestar para um Estado perdulário, que não quer fazer as suas reformas, um Estado que não tem coragem, é covarde para fazer as suas reformas, que tem que fazer, e é muito fácil, né, pedir para o governo federal. Então, se viu nessa crise toda, Roxane, o caráter dessa safra de governadores e prefeitos que nós temos, que para mim é pior que a história brasileira já teve. Governadores aproveitadores, despreparados, fazem conspiração contra o governo central, quer dizer, e hoje chamavam o Bolsonaro de fascista, de nazista, seja lá o que for. O fascista é o cara que está defendendo as liberdades individuais. O fascista é aquele que quer que as pessoas trabalhem. Aqueles que posavam como os arautos da democracia, da liberdade, esses estão prendendo gente, estão botando a brigada em cima de senhoras desprotegidas, sozinhas em parques, como foi lá em Araraquara, aquele PTzão lá que fez. Quer dizer, esses são os chamados libertários. Esses que defendem a liberdade, esses são os democratas. E o Bolsonaro é o fascista. Então, pelo amor de Deus, isso também está servindo para desmascarar esses canalhas da política, canalhas, tá? Como tem canalhas no meio de comunicação. Eu até quero defender um pouquinho aqui os jornalistas, como jornalista que sou há 50 anos. O jornalismo brasileiro, você que está nos assistindo, não é isso que a Globo e o puxadinho da Globo aqui faz, a RBS, a rede dos babacas socialistas. Esse jornalismo é o jornalismo mau caráter, jornalismo que não se sustenta, como se faz o Davi Coimbra, o seu Túlio Milman, da Zero Hora, tá? Que não tem caráter, são uns canalhas, tá? Que se aproveitam exatamente fazendo aquilo que a Globo quer para semear o ódio, semear o terrorismo e derrubar o governo. Isso aí não é do jornalista brasileiro.
jornalista brasileiro é íntegro, é digno, não são esses canalhas. Rosane. Jane. Forte. Não, mas é uma canalhada, tem que denunciar, não é uma canalhada, são os canalhas. É terrível. Tu assiste uma emissora de televisão, tá? Tantas pessoas curadas, tantas possibilidades de remédios, enfim. Aí tu muda para Globo, morre todo mundo. Só coisa ruim, é só semeio o ódio. Impressionante. A Globo desmantelou a família, desintegrou a sociedade, sabe por quê? Interesse financeiro, uma emissora que deve bilhões para o governo, como a RBS deve aqui, a Operação Zelotes provou isso. Então, esses caras são os falsos empresários. Livre iniciativa. Não, eles querem mamar nas tetas do governo. E por isso que o Bolsonaro não serve, porque o Bolsonaro não tem negociata com o Bolsonaro. Esta é a verdade que tem que ser dita. Tá? Esses jornalistinhas da 0 Hora são uns caras de mau caráter, são mau caráter e canalhas, eu digo e assumo, são canalhas. O que eu acho uma pena, daquilo que tu falaste, inclusive, Govinatsky, é pensar que nesse momento que a gente precisava estar se unindo, tem gente se aproveitando. E essa questão da licitação é a prova viva, porque num estado de calamidade pública, os decretos valendo, há muita dispensa de licitação. Por quê? Porque precisa comprar os suprimentos de forma emergencial. E aí a gente vê coisas, por exemplo, como lá no estado de São Paulo, que chegou a mim, eu digo que eu vivo na bolha do trânsito, né? A gente está sempre só recebendo notícia de trânsito. Por incrível que pareça, foi dispensada a licitação para aquisição de equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade. Me diga se precisa dispensar a licitação disso. Não, é óbvio que não. Porque o controlador de velocidade, que sim, que é importante, nós estávamos falando aqui no início do programa, né, sobre o excesso de velocidade, que tem que ser coibido, ele não é um produto essencial para o enfrentamento dessa pandemia. Então, sim, tem governadores, tem municípios, prefeitos... Tem jornais, emissoras de rádio, televisão... Que acabam se locupletando, né, numa situação difícil, como a gente está passando, para defender interesses outros não tão republicanos. O que eu acho uma pena, que eu posso lamentar. Então, cabe a gente poder fazer esse contraponto, né? Ligar aos dois, no caso da imprensa, ligar aos dois canais e fazer a avaliação. E cada vez tentar se informar mais, não de fake news, né? Mas sim de fontes seguras. Tu falaste em fake news aí, mas eu hoje, achando claro que tem fake news, a gente tem que evitar essas coisas e tal, que eles se aproveitam, né? Mas, na verdade, a internet hoje, as redes sociais, para mim, essa é a minha avaliação, elas estão nos salvando do pior. Por quê? Eles estão fazendo um contraponto, essa máfia da comunicação social liderada pela Rede Globo de televisão e aqui pela Rede dos Babacas Socialistas. Essa máfia só quer o bem delas. Nem estão pensando aí, o negócio fica em casa. Claro, é muito bonitinho, o camarada cheio de dinheiro, ganhando dinheiro bem, bom emprego e tal. A massa que se dane. Então, essa é a realidade. O jornalista tem que ser independente. Aqui na atividade, e tem outras emissoras aí não tão famosas e de grande audiência, justamente essas aqui você não pode ver, mas jornalista, comunicadores aqui, como nós temos na atividade, nós somos independentes. E eu duvido que tu encontre um jornalista na RBS, um jornalista na Globo que seja independente. Tenha coragem, aquilo roxo para dar sua opinião. Não tem. Então, não se pode se basear com esses camaradas aí. Isso é a pior espécie de jornalismo, é a pior espécie de emissora de televisão que só vive nas tetas do governo. A Rede Globo, por exemplo, perdeu mais de quase R$1 trilhão por ano que o governo federal colocava com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras, fora as verbas públicas da assessoria de comunicação da Presidência da República. Esses dados são dados. Então é por isso que a Globo faz essa campanha. É por isso que aqui também a RBS, que vive das tetas do governo, faz isso, essa perseguição contra a informação. Então, se diz que na guerra, né, Govinatsky, que na guerra a primeira vítima é a verdade. Nesta guerra do coronavírus, esta primeira vítima é também a verdade. E aqui você tem a verdade. Olha aqui, ó. Vidrobox, vidros temperados e laminados, duplos, termoacústicos, refletivos, envidraçamento de fachadas, agora vem aí portas com bolas hidráulicas, vem aí o inverno, né? Instalações comerciais, fechamento de sacadas, que é uma coisa muito comum aqui no Rio Grande do Sul, nesta época do ano que vai chegar aí o inverno.
Vidrobox Vidros Gerais 3302-4343. E claro, Rochelle, supermercado Zafari, né? Faz o seu rancho, lá hoje tem uma certa norma de comportamento para evitar aglomerações, inclusive tem horário para horário idosos, especial, né? Para idosos, mais cedo, 8h30 até as 9h30, das 8 às 7h30 às 8h30 em horários de semana e domingos e feriados das 8h30 às 9h30. Tá sabendo bem, tá passeando no supermercado. Tranquilidade, tu pega tudo assim, a fruta fresca, não tem ninguém, o caixa que vai lá tá vazio, uma maravilha. Supermercado Zafari, então vamos ao supermercado Zafari e a mensagem. Muito bem, olha aqui, ó. Vamos lembrar aqui o Pugina, né? Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos. Você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, que nós temos acessado, nós temos trocado opiniões acerca do blog do Pugina, né? Que muito hoje bom. É conhecido nacional e internacionalmente. Sempre atualizado. Muito bem. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Bom, ontem teve uma manifestação, e nós não podemos deixar de falar sobre isso também, né? Manifestações em várias capitais do país, várias cidades brasileiras também, no interior, acerca dessa questão toda, né? Que envolvendo aí o coronavírus, libera, não libera, como vai fazer, não vai fazer, a reabertura, enfim, e a volta à vida normal, se é que dá para dizer que nós vamos ter uma vida normal daqui para frente, né? E nessas manifestações, uma delas o presidente esteve lá e nessas manifestações, como aqui em Porto Alegre, houve gente que pedisse a intervenção militar. E já serviu para aquelas pessoas dizendo que o Bolsonaro não estava pedindo isso. Aqui a minha opinião, não sei qual é a opinião de vocês, a minha opinião é a seguinte: uma manifestação popular, nós estamos num país democrático, pode pedir o que tu quiser, né? E isso é democracia. Por exemplo, tem gente que usa a camiseta do Che Guevara, que prega o comunismo. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Pode pregar o comunismo. Não pode pedir intervenção militar. Eu não estou defendendo a intervenção militar, mas isso é o de menos. Quem defende Che Guevara, quem defende esse assassino que ele foi, vai ter moral para fazer o quê? Para impedir que eu peça uma intervenção militar numa situação que o Brasil está, que pela via institucional estes canalhas da política não vão deixar, não estão deixando o governo federal, o presidente Bolsonaro governar. O país está ingovernável. Quem é que vai governar? Estava o presidente da Câmara. Aliás, o Renan Calheiros, governantes, fez escola, né? Eu acho que os alunos são melhores que o professor, né? São. Aliás, lá é uma grande escola, né? É? Lá é uma grande escola. Lamentavelmente, muitas pessoas que foram para lá com boas intenções, até puros, ficaram contaminados, porque lá tem um vírus lá dentro, Roxane, que vou te contar, né? É o vírus que não escapa quase ninguém. Escapam sim, tem muitas pessoas puras, boas, tem muitas pessoas íntegras, mas infelizmente o processo de contaminação é muito forte. E falando nisso também, essas manifestações, houve um episódio lamentável aqui em Porto Alegre ontem, que envolveu... Eu não vi direito, até porque eu não gosto muito de ver essas questões assim de cenas de violência e pauleira. Cenas policiais, mais. Cenas policiais. Né? E teve de tudo, teve até uma moça nua em cima de um muro. Enrolada na bandeira brasileira. Lamentável. Isso não é manifestação. Tá? Manifestação é aquilo que o Silvio falou, quer dizer, a pessoa tem direito. Que nem a filha do ex-governador aí, né, que estava promovendo pedindo a maconha, a marcha da maconha. Pô, isso pode. Isso pode. É livre arbítrio, não é? A Constituição garante a livre manifestação. Mas eu acho que as manifestações, elas têm o seu cuidado, tem que ter o seu cuidado com o que expressam, tanto de um lado quanto de outro, e como se manifestam. Não pode. Eu participei de várias manifestações ali no Parcão, muitas mesmo, né? Todas ordeiras. Tá? A última, inclusive, que eu participei foi dia 14 de março. Tá? E aí eu lembro bem que lá pela Santos alguém pegou o microfone, Roxane, e começou a fazer uma palavra de ordem lá usando palavrão. Imediatamente a organização disse, não, palavrão não. E acabou com o palavrão.
Quer dizer, excelente, é isso que se quer. Vamos manifestar, vamos colocar nossas ideias, defender nossos argumentos, as nossas opiniões, mas sem vandalismo, sem agressões, mesmo verbais. Não pode ter agressão. Mas ontem, eu acho que assim, ó, nesse negócio de redes sociais, ontem eu acho que o Roberto Jefferson desarmou uma bomba. Tá? Essa é a impressão que eu tive. Ele detonou uma situação que estava sendo articulada. Né? Uma conspiração, na verdade. Uma conspiração. Via Congresso Nacional, principalmente ali pelo presidente da Câmara dos Deputados, que envolvia a STF, que envolvia a própria OAB, e o Roberto Jefferson foi para uma live e passou a limpo o que estava acontecendo. Né? Então, graças a Deus, as redes sociais têm ajudado. Eu tenho minhas ressalvas com o Roberto Jefferson, até porque acho que todos devem ser recuperáveis, né, depois que cumprirem as suas penas, mas não acho que ele seja a pessoa mais adequada para falar sobre... Né? Mas bandido conhece bandido. É bom, isso é verdade, isso é a pura bandido verdade. Conhece bandido, ele sabe. Ele tem escola, nós falamos em escola, que ele tem escola. Independente disso, sim, as redes sociais elas trazem justamente esse contraponto na medida, né, daquilo que não é fake news, porque também as redes sociais podem ser usadas para disseminar informações falsas para atingir outros fins que não os mais republicanos. Agora, é verdade que todos têm o direito de se manifestar. Né? Eu acho que vivemos numa democracia e o limite é justamente onde começa a liberdade do outro. E eu sempre vou repudiar qualquer ato de violência de qualquer das partes, seja da esquerda contra a direita, da direita contra a esquerda. A verdade é que os ânimos estão sempre extremamente acirrados e ainda mais esse período de quarentena, que as pessoas estão meio malucas, né? O limite para se ultrapassar a civilidade, ele tem acontecido de uma forma muito corriqueira. Exemplos, né, disso, claro que não necessariamente a ver com política, mas são as questões de violência doméstica. Né? Tivemos aí a morte de uma advogada bem conhecida, presidente da Agergs, que foi aparentemente... Minha amiga, Roxane, querida amiga. Uma lástima que aparentemente, óbvio que isso vai ser investigado, mas há indícios de que tenha sido o companheiro dela que tenha provocado esse... E tentou o suicídio depois. Então, violência nunca é uma alternativa, né, de qualquer das partes. Então, bem como tu falou, bom é você poder manifestar o seu posicionamento, o seu interesse, as suas bandeiras, mas de maneira ordeira, de maneira que não infrinja a lei. Ficar nu, desculpa, mas eu não acho que se você está cumprindo a lei significa que as pessoas precisam andar, né, vestidas, né, na coletividade. Acho que a irreverência e o protesto, ele é inerente à rebeldia, mas tem determinados limites. Tá? Agora, em contrapartida, também não acredito que se resolva isso através de uma agressão física. Então, por conta dessas coisas, eu sempre digo, vá, manifeste o seu posicionamento, mas faça isso de forma ordeira. Não é quebrando as coisas, não é batendo nos outros, não é brigando com quem pensa diferente. Né? Precisamos conviver em sociedade. E esse comportamento do Zafari, Governato, que eu já cheguei aqui, o pessoal do Bourbon também está fazendo isso, então toda a rede, né, Zafari e Bourbon, procedendo assim para melhor, para facilitar o serviço de vocês, facilitar a sua ida ao supermercado, né, e organizar as coisas e evitando assim que aconteça coisas piores. Mas de qualquer maneira, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar realmente a sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens estagiários sedentos de oportunidades. As coisas vão voltar ao normal, naturalmente, dentro das normalidades que certamente não terão os mesmos parâmetros que nós temos atualmente, ou que tínhamos antes da coronavírus, mas de qualquer maneira os nossos jovens são muito bem preparados, né, em termos de qualidade profissional, né, para ter no mercado de trabalho a oportunidade de progredir e prosperar, então se realizar profissionalmente e também amparar a sua família. Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul.
Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Certeza, infinitas oportunidades. 20 horas e 5 minutos. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefone 3216-6100, Auxiliadora Predial, inclusive em São Paulo, na carteira de clientes, PhD no segmento de aluguéis, todas as garantias para os inquilinos e também para os seus proprietários. Roxane Ponce. Fugindo um pouquinho do corona. Sai um pouquinho do né? corona, que é difícil. Né? Uma coisa que eu acho importante da gente divulgar, a gente gosta de bater, né? Quando não faz, quando os órgãos públicos não fazem as coisas, mas a gente também tem que dar os parabéns quando o resultado é positivo. E o Observatório Nacional de Segurança Viária fez um levantamento, aliás, um estudo em parceria com a Universidade do Paraná, de extremo valor e qualidade. Por quê? Porque o Observatório ele fez uma avaliação dos 27 DETRANs do território nacional para ver como que se dá a questão da transparência, a questão dos dados, como é que os dados são passados, né, para o cidadão. E nós chegamos aqui, o DETRAN do Rio Grande do Sul, empatado com o DETRAN do Paraná, nós alcançamos a melhor nota, ou seja, nós somos o DETRAN, junto com o Paraná, o órgão que mais passa informações e de forma com qualidade essas informações para o cidadão. E isso é algo que a gente precisa sim valorizar. Somos um dos DETRANs mais atuantes, mas além de tudo, né, também estamos permitindo essa transparência. E o interessante desse estudo é que, como há graus, né, de nota, por exemplo, são as melhores práticas têm grau 3, uma prática intermediária tem grau 2, uma prática inicial tem grau 1, alguns estados, né, que na nota geral pode não ter ficado muito bem, eles têm práticas muito interessantes. Por exemplo, né, o DETRAN do Rio de Janeiro, ele permite que o cidadão, se ele quiser, ele pode manipular os dados. Ele mesmo faz um filtro nos dados e consegue ter, eu quero saber qual é a frota no estado, no município do Rio de Janeiro. Eu quero saber no município, de Nova Petrópolis. Ele te permite fazer esses filtros no próprio site, que são boas práticas que podem ser incorporadas, né, inclusive pelo próprio Rio Grande do Sul, para que ele se torne cada vez mais amigo, né, do cidadão e cada vez mais entregue um serviço de qualidade. Então, quero dar os parabéns à nossa autarquia, uma das primeiras a aplicar o Código de Trânsito lá desde o início de 98, e que isso aqui é o resultado, é a chancela de que está no caminho certo, pode melhorar, é verdade, mas que está sim fazendo o dever de casa. Bom, essa questão toda do coronavírus, Vilmar, eu gostaria que no final do programa, estamos nos encaminhando aí, de enfocar uma coisa que é o lado bom, né, que essa crise, essa situação toda, né, inédita no mundo inteiro, mas nos trouxe aqui para o Brasil. São as igrejas, as entidades assistenciais, as ONGs sérias, as pessoas individualmente, coletivamente, de condomínios e tal, que arregaçaram as mangas, né, e foram fazer aquilo que a pessoa de bom coração, de bom caráter, faz, que é a caridade com aquele que está passando necessidade. Então, parabéns aí às igrejas. Eu sou evangélico, as igrejas evangélicas trabalham muito nisso, né? A Igreja Católica também faz a sua parte, as entidades assistenciais, as pessoas, né, que individualmente, né, Roxane, pegaram seus carros, a gente vê exemplos maravilhosos. Então, mostra que nós temos um povo com caráter, um povo amigo, um povo solidário, um povo fraterno. Gostaríamos que isso fosse também, né,
um perfil, fosse também aquilo que estivesse no caráter dos políticos, dos grandes empresários, daqueles que hoje são detentores de poder. E que quando chegam no poder parece que esquece isso. Governador, rapidinho um comentário a respeito. Não, sem dúvida nenhuma. Eu até sou meio suspeito, Silvio, em falar sobre isso, porque eu trabalhei 32 anos com a instituição dos maristas, que foi uma entidade que veio da França, né, o fundador Marcelino Champagnat para o Brasil, para tratar da educação, principalmente aos mais necessitados. E hoje, né, muitas obras sociais espalhadas pelo Brasil todo. Eu queria mandar um abraço para o Rubens Bender, que é meu amigo, e o Rubens Bender está na Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, assumiu no lugar do Rui Irigaray, e está fazendo um belo trabalho lá, é um economista com formação internacional, diretor de marketing do Carrefour, da Williams, né, daquela escuderia de Fórmula 1. Né? Então, o meu abraço, a minha saudação ao Rubens Bender. Rubens, um grande abraço também desse colega economista aqui que muito te admira. Verdade. Tá? E aí, Roxane? Vou aproveitar que amanhã é feriado, dia 21 de abril. Pô, que bom, feriado, vamos descansar afinal, né? Vamos ficar em casa amanhã, então? Vamos ficar em casa amanhã, né? Aproveitar porque é aniversário da Maria Aparecida Barbucci, que está comemorando mais uma primavera. Então, meus parabéns, muitos anos de vida, muita saúde e que sobrevivamos aí esse coronavírus. A você, telespectador, também muito obrigado pela audiência aqui no Atividade. Há 27 anos no ar, um programa já consolidado. E a certeza nossa aqui, né, de que essas coisas vão passar, nós estejamos preparados para uma maneira diferente de viver, de conviver e de ver as coisas nas nossas vidas. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, um bom descanso. O Atividade volta amanhã às 19 horas aqui pela RDC TV. Até lá, boa noite.